Olá, investidor. Bitcoin cotado em 97.741 e Elon Musk tirando o sono dos governantes norte-americanos por meio do Doge. Notícias e a melhor análise do mercado cripto você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Bem, meus amigos, antes de mais nada, eu gostaria de pedir o seu like, pedir que se inscreva em nosso canal, que compartilhe com seus amigos, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, tá? Então, bora lá para mais um vídeo. Eu fiquei uma semana sem fazer, prometo que daqui para frente vou voltar a fazer, tá? Então, vamos começar com aquilo que a gente mais gosta, que é notícias, e depois para o suprassumo de tudo, que é análise gráfica. Mas antes disso, se você ainda tem dúvida de como investir em criptoativos, qual exchange utilizar, eu vou deixar o vídeo aqui no card, o vídeo mais completo do YouTube, onde eu te ensino a abrir uma conta na Binance, aportar capital, extrair, fazer sua primeira compra, sua primeira venda. O vídeo mais completo vai ficar aqui no card, tá bom? E sem mais delongas, vamos pro vídeo, que é o que importa, tá? Então vamos lá, vamos começar analisando a notícia que eu falei na introdução do vídeo, né? A notícia é muito interessante, eu não sei se vocês têm acompanhado, tá? Mas nessas últimas semanas o Elon Musk ele tem apresentado aí diversas mudanças, né, no governo norte-americano por meio da agência DOGE, que é a agência de eficiência governamental, que ele encabeça aí junto com Donald Trump para ter um papel de maior austeridade aí, de melhorar, né, esse balanceamento das contas públicas norte-americanas, tá? E ele já começou aí mexendo em tudo que é possível, né? Nessa matéria aqui que eu estou mostrando para vocês, por exemplo, ele já falou que ele vai mexer na CIA, ele vai mexer na NSA, ele vai mexer nos Treasuries, ele vai mexer no Federal Reserve, ou seja, o Elon Musk está aí bagunçando demais a vida dos governantes norte-americanos, daqueles, claro, que são mais corruptos, tá? Isso bagunçou tanto aí que uma notícia que foi veiculada pela Reuters, né, há poucos minutos, é que um governador, não, desculpa, um juiz já bloqueou as ações do Doge para acesso aos meios de pagamento, tá? Isso mostra o quanto o Donald Trump e o Elon Musk estão engajados aí nessas atividades de austeridade para melhorar as contas públicas norte-americanas, tá? E não só isso, tá? Eu sempre mostro para vocês o US Debit, a gente sempre comenta aqui o quanto esse balanceamento do governo norte-americano, das contas públicas do governo norte-americano é algo de se pensar, porque afinal de contas o governo norte-americano é um país com uma dívida de 36 trilhões de dólares, é um país que arrecada, quando a gente vê esse US Federal Tax, a gente vê que ele arrecada 5 trilhões de dólares, enquanto as contas públicas norte-americanas estão na casa dos 7 trilhões, ou seja, há um déficit aí orçamentário de 2 trilhões e né, eu não sei se vocês acompanham esse site ou não, mas tem uma janelinha nova aqui que foi intitulada pelo próprio site de Dogecoin, que seria mais ou menos o quanto esse departamento, né, o quanto Doge, por meio das suas ações de austeridade, tem trazido de benefício para o governo norte-americano, né? E esse reloginho já começou aí, já está na casa dos 80 milhões de dólares, tá? Então isso mostra o quanto todo o governo norte-americano, Donald Trump, todos eles estão engajados aí em melhorar as contas públicas norte-americanas. Mas a grande questão que fica, e até peço que os amigos comentem aí, será que ele vai conseguir? Será que de fato ele vai conseguir aí bater de frente com aquilo que na geopolítica é chamado de Deep State, né? O estado profundo, aquele estado que nem mesmo o presidente entende, né? Afinal de contas, quando ele se compromete a mexer com CIA, a mexer com o Federal Reserve, a mexer com o exército norte-americano, ele está mexendo não só com o dinheiro em si, mas muito com as políticas do próprio governo norte-americano em relação ao mundo, em relação à geopolítica, em relação também a assuntos bem estratégicos, tá? Então, fico aí com uma pulga atrás da orelha, né, de se isso vai acontecer ou não, mas aí fica com vocês. Uma outra notícia interessante que vem muito a calhar é essa daqui também, tá? Que mais ou menos eles estão falando, né? A pessoa que vai regular os conflitos de interesse de Elon Musk, o próprio Elon Musk. Essa matéria aqui não foi veiculada por quase nenhum veículo de comunicação, achei isso até esquisito, mas ela levanta a bola para um assunto muito interessante, que, por exemplo, Elon Musk e Donald Trump agora eles estão aí em toda essa jornada aí de austeridade para tentar cortar contratos, achar corrupção, mas e quem vai auditar ou quem vai regulamentar
as ações do próprio Elon Musk, tá? Para quem não sabe, o Elon Musk aí ele surgiu com muita força depois do primeiro mandato do Donald Trump, e o que trouxe muita força para o Elon Musk no mercado foi exatamente lá atrás, quando o Donald Trump também, com medidas de austeridade, resolveu privatizar a NASA. Foi aí que abriu todo esse espaço para Starlink, para todas essas empresas aí vinculadas ao espaço, né? Que o Elon Musk tinha participação. Então aí a gente fica com essa pulguinha atrás da orelha. E aí, quem vai regular o Elon Musk? Mas aí eu deixo com vocês, vamos para aquilo que a gente gosta, que é o gráfico de fato, tá? Então vamos começar analisando o gráfico, como eu mostrei para vocês aqui no Coin 360, tava muito bonito, tudo verde, só algumas moedas aí mais vermelhas, né, ou em baixa, mas vamos analisar o gráfico. Vamos começar analisando o gráfico do S&P 500, que é aquilo que é mais interessante. Para quem gosta de gráfico, eu vou analisar até de maneira bem rápida o semanal e o diário, tá? Mas o semanal, a gente vê que o semanal do S&P 500 continua em uma tendência de alta muito forte. A gente vê que ele está próximo desse topo anterior. Por ser apenas um topo anterior, eu não diria que é um topo a gente ter uma certa tensão, porque todo topo, todo novo topo tende a ser testado e tende a ser rompido, principalmente numa tendência de alta. E é exatamente o que nós estamos vendo aqui no S&P 500. Quando a gente vai pro gráfico diário, fica um pouquinho mais interessante, tá? A gente vê que o S&P 500, ele tá aí numa formação de 4 topos anteriores. Para quem é mais conservador, vai com certeza falar que isso daqui é um retângulo, né? Não só isso, ele foi lá embaixo, ele violou esse retângulo, né? Depois ele fez um bear trap aí que levou de novo para a máxima desse retângulo, e agora ele tá consolidando acima da média móvel de 20, pode ser um power breakout na média móvel de 20, pode ser um triângulo ascendente também. Isso daqui levanta uma bandeira, por quê? Porque S&P para cima, consequentemente, mercado cripto para cima também, tá? S&P 500 é o termômetro do mercado de renda variável. E quem manda no mercado de renda variável, como a gente sempre fala aqui, é o bonde de 10 anos, o título de 10 anos do governo norte-americano. Quando a gente olha ele, né, num dos últimos vídeos que eu mostrei para vocês, ele estava em uma tendência de alta muito bonita. Quando a gente olha agora já no gráfico semanal, a gente já vê que ele tá aí repousando, né? Ele veio testar esse último topo aqui lá do gráfico semanal, fez eu não vou nem falar que é um dark cloud, mas ele fez esse engolfo de baixa, que fez com que o preço viesse até o topo anterior rompido. Quando a gente vê pelo diário, a gente já vê que o topo anterior foi rompido, tá fazendo um pullback, ou seja, a gente tende a ver aí, quem sabe, a taxa de juros caindo, mais liquidez para o mercado de renda variável, que tende a ser muito bom para o mercado de renda variável como um todo, principalmente para o mercado de cripto. Então vamos ficar esperto, vamos olhar, porque isso tende a trazer mais liquidez para o mercado de criptomoedas. Agora vamos analisar o mercado de fato, aquilo que a gente gosta, Bitcoin. Bitcoin está um pouco consolidado, né? Está abaixo dessas médias móveis. A gente pode intitular até isso daqui como um possível retângulo, tá? Para quem é bem conservador, tá? Eu vou pegar aqui até essas regiões que foram rompidas e desrompidas, porque isso traz mais força para a região de preço. Então, dentro desse retângulo aqui, a gente vê o quanto o preço está se batendo aí, ele não consegue sair daí. Como a gente vê, os preços estão abaixo da média móvel de 20, está abaixo da média móvel de 9 também. Para ver uma reação compradora, talvez o ideal seria a gente ver o preço chegando até essa região aqui. Nessa região aqui, quem sabe se ele montar um candle de reversão, seja um bear trap, seja um engolfo de alta, aí talvez a gente consiga ver Bitcoin subindo. Onde tá, eu acho um pouco complexo, porque tá no meio dessa consolidação. Para quem gosta de conceitos de análise técnica, não é nem análise gráfica, sabe que toda região mediana de uma consolidação é uma região de imã de preço, é onde os institucionais tendem a fazer preço médio, tá? E a gente vê exatamente o Bitcoin nessa região de preço médio. Então, por enquanto, não vejo muito o que fazer. Para quem está esperando alguma coisa, McVie, eu quero que o preço suba para eu comprar. O ideal seria esperar o preço, quem sabe, romper a média móvel de 20, quem sabe descansar aqui nessa região de topo rompido, e aqui fazendo um candle de reversão, aí sim a gente pode esperar aí ele romper os últimos topos. Vamos analisar Ethereum de forma bem rápida também, tá? Mas Ethereum não tá tão bonito, tá? Ethereum já pivotou para baixo, ó. A gente pode pegar até esse pivô aqui, a gente vê que Ethereum já pivotou. Claro que ele tá descansando em cima de uma LTB, né? Tá descansando também em cima dessa região de consolidação aqui, mas está abaixo da média móvel de 20, está abaixo da média móvel de 9. Para a gente pensar em entrar em Ethereum, ao meu ver, o melhor seria a gente esperar aí
por uma possível reversão, ver os preços acima da média móvel de 9 e da média móvel de 20. Antes disso, eu acho muito complexo. No gráfico semanal, a gente vê que ele também perdeu a média móvel de 20, também perdeu a média móvel de 9, ou seja, tá bem complexo de operar Ethereum agora. XRP, que era uma das melhores aí, a gente viu quanto ela estava forte, ela se mantém forte, tá? A gente vê aqui que ela fez esse padrão até que bonito em cima da média móvel de 9, por quê? Porque nesse candle aqui mostra que os vendedores tentaram jogar o preço, chegaram até mais ou menos a região da média móvel de 20, mas logo depois eles recuperaram, ou seja, trouxeram o preço novamente para próximo da média móvel de 9. Para quem quer uma entrada pelo semanal, imagino que acima dessa região de preço aqui, ou acima desse candle aqui, seria o ideal lá para o 2,78. Antes disso, pelo menos pelo semanal, eu acho um pouco complexo. Vamos analisar o gráfico diário. O gráfico diário também está abaixo da média móvel de 20, está abaixo da média móvel de 9. Talvez o ideal mesmo seja a gente esperar o preço subir, quem sabe ultrapassar a média móvel de 20, repousar, só um minuto, repousar naquela região de preços que eu falei do gráfico semanal, e a partir daqui a gente pode ver XRP aí rumar para novas máximas, tá? Depois disso, vamos analisar Doge. Doge também não tá bonita, tá? Vamos olhar o semanal primeiro. Tá? No semanal já perdeu a média móvel de 20, apesar da média móvel de 20 estar subindo, mas está em cima de uma região de topo anterior rompido. Quem sabe aqui não possa haver um movimento mais forte, mas para que a gente veja um movimento mais forte, em Doge, pelo menos o ideal é esperar romper aqui os 0,29 dólares. Antes disso, um pouco complexo. Vamos ver se o diário pode dizer alguma coisa. O diário tá do mesmo jeito, ó. Tem uma LTB aqui também. Pode-se dizer que ela é forte, olha o tanto de toque que ela tem. Então, o ideal aqui é esperar o preço ultrapassar a média móvel de 20, ultrapassar essa LTB, repousar para daí a gente poder abrir novas possibilidades de compra em Doge. Solana também está bem consolidado, está abaixo da média móvel de 20, está abaixo da média móvel de 9, tá? Quem sabe aí se o S&P 500 fazer realmente essa reação compradora, a partir daí a gente possa pensar em comprar não só Bitcoin, mas as outras moedas, tá? Enquanto todas estiverem abaixo da média móvel de 20, esse caso de Solana, por exemplo, que não só está abaixo, mas olha só a inclinação dessa média móvel de 20, tá? A média móvel de 20 já está inclinada para baixo, ou seja, é muito mais complexo a entrada de fluxo financeiro nessas moedas, tá? Vamos analisar a PEP de maneira bem rápida. A PEP está numa tendência de baixa aí mais do que consolidada, tá? Olha a quantidade de topos e fundos, né, que ela vem fazendo. Quando a gente olha pelo gráfico semanal, tá chegando numa região de fundo do semanal, e não é qualquer região de fundo. Quem sabe aqui a gente possa começar a ver aí uma região, uma posição de força compradora, mas antes disso um pouco complexo, tá? Um pouco complexo por quê? Porque o preço tá andando dentro desse canal de baixa. O ideal para que a gente veja de fato o preço se movimentar para cima é ele mudar esse padrão. A gente vê que todas as vezes o que o preço fez aqui, ele tocou a LTB, depois ele tocou a linha guia do canal, depois tocou a LTB, a guia linha do canal. O ideal é a gente esperar que o preço venha para essa região aqui, que descanse em cima da média móvel de 9. Quem sabe aqui, ó, lá para os 12, 15, a gente possa ver o preço, quem sabe buscar topo histórico. Antes disso, eu acho muito complexo. Devido a como está o mercado, eu acho muito complexo armar posições agora, tá? Eu acho que o ideal é a gente esperar de fato. A da Cardano também está numa posição, está numa tendência de baixa, abaixo da média móvel de 9, da média móvel de 20. Eu não gosto de operar contra a média móvel de 20, pelo menos pelo diário. Vamos ver o semanal. No semanal, quem sabe pode ter alguma coisa. No semanal tá um pouco mais bonito. Por que tá um pouco mais bonito, McVie? Porque a gente consegue ver o preço em cima dessa região de topo anterior do semanal. Tá fazendo um candle, foi um candle aí que ele tentou, né? Foi um candle bearish muito forte. Eles tentaram levar o preço lá para além da média móvel, mas a força compradora entrou, fez o preço subir de novo. O ideal para a gente esperar por uma compra seria só se o preço começar a operar acima da região dos 0,83. Antes disso, eu acho muito complexo, tá? Binance que é uma das ações, uma das criptos aí que mais trouxeram valorização junto com Bitcoin, mas quando a gente analisa Binance, a gente vê que ela tá numa região um pouco complicada, tá? Tem essa região de topo anterior, ela já perdeu essa região, claro que tá fazendo
tá fazendo esse libélula, né, esse Dragonfly aí na média móvel de 20, pode ser um sinal comprador. O problema é que nos últimos meses Binance não andou para lugar nenhum, né? Desde o dia 18 de março de 2024, a gente vê que ela tá nessa consolidação, ela não sai disso. Isso daqui, quem sabe, pode ser um possível início, né? Pode ser um trigger aí para um novo movimento de alta, mas para isso a gente tem que ver de fato o Binance reagir, tá? Quando a gente analisa o gráfico diário de Binance, a gente vê que também tá abaixo da média móvel de 20, da média móvel de 9, tem uma LTB aqui com bastante toque, que ela é uma área, né, a ser superada para que daí a gente veja de fato o preço andar. Então eu imagino que a gente esperar que o preço em Binance suba acima dessa região, repouse, quem sabe, acima desse último topo aqui, né, que gerou um novo fundo lá na região dos 693, para partir daqui, quem sabe, ela ir buscar aí new all-time highs, tá? E Tron, para quem sabe, eu gosto muito de Tron trouxe muita alegria pra gente no ano passado, mas Tron vem nessa tendência de baixa muito forte, olha, tá vendo? Agora ela tá aí ameaçando romper essa LTB, né? Quem sabe se Tron se manter acima dessa LTB, quem sabe repousar aqui, ela não pode abrir uma nova possibilidade de compra para pelo menos o preço e buscar lá o topo histórico, tá? Então vamos ficar de olho em Tron, tá? Quem sabe Tron fazer um padrão de reversão, quem sabe até se ele for além, quem sabe se ele descansar na região do 0,25, para quem sabe a gente buscar o topo histórico, tá? Então vamos ficar de olho na região de 0,25. Lembrando que nada do que foi falado aqui é indicação de compra ou venda, mas sim análise técnica clássica, tá? Que tende a ajudar aí os amigos a interpretar melhor o mercado, tá bom? Então, por hoje eu acho que é só, né? Falei de todos os papéis, falei do Donald Trump também. Então, antes de ir, eu gostaria de mais uma vez pedir que você, por gentileza, deixasse o seu like, que se inscrevesse em nosso canal e compartilhasse com os amigos, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, tá bom? E o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo vídeo.